Hoje, no Convite à Vida, vamos mostrar uma história de transformação. Para isso, Israel Belo de Azevedo traz Rafael Garcia, um jovem que foi viciado em drogas e travesti. Isso mesmo, chegou a se prostituir e assumir a sua homoafetividade. Mas hoje, limpo das drogas e como hétero, ele tem um sonho: construir uma família. Logo mais, não perca o informativo da Junta de Missões Mundiais e o Louco por Viagens. Você acha que há algo em sua vida que precisa ser mudado? Vamos às ruas para ver o que o povo fala. Olá a todos, estamos em mais um quadro O Povo Fala. E a pergunta de hoje é: você acha que tem algo na sua vida que você precisa mudar? Sempre. Principalmente minha relação com Deus tem que mudar e melhorar sempre. Minha relação com minha família também tem que melhorar sempre. A nossa vida é um processo. Viver é uma arte e é um processo também de crescimento. Então, muitas áreas da nossa vida precisam ser sempre melhorada. O ser humano é um ser inacabável. Então, a gente tem que melhorar muitas coisas na nossa vida. Poderia enumerar muitas coisas. Eu acredito que a gente tem que estar sempre mudando, sempre procurando melhorar. Eu vou te falar da minha vida espiritual, que é aquilo que fica sempre como o maior desafio, né? Que a gente tem esse objetivo de melhorar sempre. Então, o que eu gostaria de melhorar na minha vida é o meu tempo de oração. Gostaria de ter mais tempo de estar com o meu Deus a sós, é o que dá força pra gente, o que dá sentido à vida. Então, nessa correria do dia, às vezes isso daí escapa. Sim, a minha vida já foi transformada por Jesus e a cada dia nós precisamos nos moldar e mudar aquilo que realmente não está legal. Por isso, a minha vida ainda precisa ser mudada em algumas coisas. Sobre ainda o assunto das questões homossexuais, os tribunais de justiça no mundo inteiro vêm tratando do assunto, reconhecendo cada vez mais a legitimidade, a legalidade, melhor dizendo, das uniões entre pessoas do mesmo sexo. No Brasil, não tem sido diferente. Depois que os tribunais de segunda instância nos estados deram ganhos de causa à validade da união entre pessoas do mesmo sexo, o Supremo Tribunal Federal, na mesma direção, reconheceu que a união entre duas pessoas do mesmo sexo é completamente válida e legal. Um dos que votaram a favor foi o professor Luiz Fux, e ele usou uma expressão muito interessante, dizendo que, apesar de a Constituição não claramente determinar esta legalidade de igualdade da relação homossexual com heterossexual, era necessário que o Supremo cometesse uma travessia. Foi o que ele disse, eu quase que brincaria, uma travessura, porque de fato a Constituição ela é muito precisa a esse respeito, mas o Supremo entendeu, por não haver legislação, por o Legislativo não ter claramente definido o assunto, que deveria ir além e então atender ao que entendia ser o Supremo, os reclamos da sociedade, os reclamos da igualdade. Há vários teóricos do direito, no Brasil e fora do Brasil, que defendem esta perspectiva e esta visão, propondo então que duas pessoas do mesmo sexo devem ter o seu direito reconhecido. De fato, o assunto é bastante complexo, porque, de um lado, as pessoas que são do mesmo sexo e convivem de um modo conjugal acabam contraindo um patrimônio, têm relações de previdência, é um assunto bastante complexo. E a decisão comum, hoje absoluta, do Supremo Tribunal Federal, que vale para quaisquer situações, que o casamento homossexual tem o mesmo status do casamento heterossexual. Então esse é um aspecto. Eu quero dizer apenas o seguinte: nós temos que ser muito cuidadosos, muito atentos em respeitar, em considerar as situações concretas
nas quais vivem as pessoas, mesmo que nós não concordemos com as suas escolhas. Eu estou afirmando aqui que a homossexualidade não é uma determinação da natureza humana, mas é uma opção, é uma escolha que algumas pessoas fazem por diferentes razões que não nos cabe aqui analisar. Mas também devo dizer que o fato de os tribunais dizerem que algo é legal, que isso seja legítimo, que isso seja moralmente aceitável, sobretudo no contexto religioso ou cristão, em que nós partimos de uma base, de uma fonte primeira, de uma fonte superior, de uma fonte suprema, que é a Bíblia. Além desta questão, que você pode se aprofundar comigo, caso queira, mandando-me uma mensagem, um e-mail, eu posso lhe mandar o estudo que fiz a esse respeito, bem como das outras dimensões, a dimensão bíblica, a dimensão científica e também a dimensão jurídica. Eu quero falar sobre um outro aspecto, que é o aspecto do drama das pessoas. Em relação, então, às inclinações homossexuais, há dois grandes grupos. Um grupo que desenvolve essa inclinação e não está preocupado com o que diz a Bíblia ou não diz a Bíblia. Há um outro grupo que, tendo essa inclinação por qualquer razão que também não nos compete nesse instante estudar, não se sentem bem nessa condição e buscam então seguir a instrução da palavra de Deus, que é clara a esse respeito, para suas próprias vidas. Eu quero falar então brevemente com esta pessoa, com aquele ou com aquela que não deseja tornar prático isso que ela reconhece ser uma tendência, uma inclinação em você. Quero dizer que, tendo você tomado a decisão de não ser homossexual na prática, que você precisa de muita ajuda, de companheirismo para ficar firme. Não pense você que um dia você vai deixar de ter, talvez, desejos homossexuais. Alguns não os têm, mas uns ainda os têm. Mas também quero dizer que aquilo que é certo deve ser feito e Deus está ao seu lado para ajudar nesta caminhada. Se houver algum fracasso, Deus vai tomá-lo pela mão, levantar você e prosseguir. E por último, quero falar com aqueles pais de pessoas homossexuais. Não os expulsem de casa. Não deixem de amá-los porque fizeram esta escolha. Não tornem mais difíceis as coisas que já são muito difíceis. Continuem a amá-los total e completamente, embora sempre deixando claro que não aprovam o seu comportamento. E não permita que, é claro, que a sua casa se transforme em algo que você não gostaria que fosse, porque estão contra os seus valores. O amor tem que impor limites, mas impor limites não quer dizer falta de amor. Eu sei que esse é um assunto doloroso, em qualquer das circunstâncias, é um assunto difícil, em qualquer das circunstâncias, e nós devemos sempre, diante de Deus, tratar esse assunto sempre, vou repetir, amando sempre as pessoas que estejam nesta situação, desejando-a ou não a desejando. Que Deus nos abençoe numa compreensão mais clara desse tema e que Deus nos abençoe a colocar em nossos corações um amor cada vez mais profundo por todos aqueles que têm essa inclinação, seja ela apenas no plano simbólico ou já no plano prático. O amor de Deus é para todos e inclui a todos. Participe do nosso programa respondendo a seguinte pergunta: um homossexual pode deixar de ser homossexual?
Entre os participantes, sortearemos o livro Integridade, de Henry Cloud. Para responder, acesse o site conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá 49, Tijuca, 20510-170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Hoje, Convite à Vida conta uma história de transformação. E para contar a história, nós convidamos a própria pessoa que saiu de uma situação para uma outra completamente diferente. Estamos aqui com Rafael Henrique Garcia, de Penápolis, interior de São Paulo, morando agora aqui no Rio de Janeiro. Bem-vindo, Rafael, aqui ao nosso programa. Obrigado, eu que agradeço. Como é que foi a sua chegada ao Rio de Janeiro? Por que você veio para cá e o que começou a fazer e o que deu aqui a sua vida? A minha chegada no Rio de Janeiro foi em 2011. No comecinho de 2011, eu saí do interior de São Paulo com a ilusão de uma vida boa, uma vida nova, a ilusão de que tudo iria mudar aqui. Você tinha quantos anos? Eu tinha 30 anos. 30 anos. Eu vim de São Paulo para cá. Eu vivi um contexto de vida lá em São Paulo que as pessoas me rejeitavam sempre, né? Eu era rejeitado pela sociedade, eu vivia à margem da sociedade. Eu costumo dizer assim, porque desde a minha infância eu conheci a rejeição de perto, né? Eu vivia uma vida que eu achava que era correta, eu vivia uma vida que desonrava os meus pais, eu desobedecia muito a minha família. Eu achava que aquilo ali que eu sentia era o certo. Então, a rejeição começou pela família, depois o mundo. Aos 16 anos eu fui colocado para fora de casa, fui mandado embora por causa daquela vida que eu vivia, que era a vida no mundo do homossexualismo. Depois dos 20 anos eu troquei de identidade. Eu comecei a me travestir de mulher. Eu troquei meu nome. Eu tinha uma outra aparência. E através dessa experiência na prostituição, foi aí que eu conheci as drogas. Porque naquele mundo que eu vivia, tinha que ter um escape, alguma coisa para poder... Aguentar, né? Isso, aguentar aquilo ali, aquela vida. E eu sempre quis sair daquilo ali. Era uma coisa que me incomodava. Porque todo lugar que eu chegava, nos lugares que eu chegava, as pessoas apontavam o dedo para mim. As pessoas falavam, aquele ali não tem mais jeito não. Tanto na vida das drogas que eu vivia, quanto na vida do homossexualismo. Eles falavam, Rafael, ele não tem mais jeito. Rafael é um caso perdido. Eu ouvi muitas vezes da minha própria mãe, né, que eu era um problema. O Rafael é um problema, não vamos mais ajudar ele, deixa o Rafael para lá, porque o Rafael não tem mais jeito mesmo. Nesse período, depois da sua expulsão, aos 16 anos, até os 30, o que você fez? Tudo lá em Penápolis, né? Lá no interior de São Paulo. Que vida você levou? E você era feliz no que você fazia? Então, aquela vida que eu vivia eu achava que eu era feliz. Porque eu só conhecia aquele lado, né? Eu conhecia aquele lado só. Então eu procurava uma felicidade, mas naquela vida ali. E eu nunca encontrei. Porque naquela vida eu vivia no mundo de malícia. Eu vivia no mundo de inveja. Eu vivia no mundo que as pessoas maquinavam mal uma contra as outras. E eu não podia ser feliz no mundo daquele. Não havia felicidade ali. E você morava onde? Eu morava em Penápolis mesmo. Sim, mas depois sua família aceitou você de volta ou você continuou morando independente?
Então, depois dos 16 anos, quando eu saí de casa, né? Quando aconteceu a separação da minha família, eu comecei a morar na casa de colegas, né? Colegas homossexuais mesmo. Só que eu não parava na casa de ninguém. Parece que dentro de mim eu fugia de alguma coisa. Eu estava sempre fugindo. Então eu comecei a andar de cidade em cidade. Às vezes eu pegava minha mochila, colocava nas costas, ia andando, eu ia a pé mesmo. Chegava numa outra cidade com o pé cheio de bolha, saindo sangue. E eu naquela vida, indo de cidade em cidade, dormia na porta de igrejas, na porta de correios. Fui para vários estados, para Minas Gerais. Uma vez eu demorei um mês, do interior de São Paulo até Belo Horizonte. Numa viagem? Numa viagem, demorei um mês para chegar, sem R$1 no bolso, só na estrada. E usando droga, me prostituindo. Naquela vida miserável. E aí você, aos 30, chegou aqui ao Rio de Janeiro. Exatamente. Com a ilusão de que tudo ia melhorar. Ia ser diferente, né? Eu tenho uma irmã que ela é assistente social. O nome dela é Raquel. E quando eu morava, todas as vezes quando eu saía de Penápolis e para essas cidades, eu sempre acabava voltando para lá. Porque eu acho que ali estava minha família, né? Minha mãe sempre está no meu coração. Por tudo que ela fez no passado, eu não rejeitava ela, eu sempre tenho amor pela minha mãe, nossa, grandioso. Eu sempre voltava para Penápolis. E quando eu conheci as drogas, eu pedi ajuda para minha irmã, para Raquel, né? Por ela trabalhar com serviço social, eu falei assim, ela vai me ajudar. E foi isso que aconteceu mesmo. A minha irmã foi uma pessoa abençoada que Deus colocou na minha vida. Ela arrumou a primeira clínica de recuperação para mim. Lá em São Paulo? Isso, lá em São Paulo, no interior de São Paulo, era uma fazenda. E lá eu era muito bem cuidado, né? Tinha medicamentos, tinha atendimento psicológico, tinha enfermeiros, médicos, tudo ali. Fui muito bem tratado. Agradeço a eles até hoje, claro, por ter me recebido lá. Só que eles não me deram o que mudaria a minha vida. A primeira vez que eu fui internado. Logo após, quando eu terminei, depois de 4 meses, eu recaí. Fui para as ruas de novo. Tinha o meu papelão, tinha o meu lençol, dormia nas ruas. Aí eu lembrei da minha irmã de novo. Eu pedi ajuda a ela. E novamente ela me ajudou. E ela falou assim, Rafael, você se fortaleça, porque a gente não pode mais ajudar você. É a última vez que eu estou te ajudando. Eu não tenho condições mais. Foi aí que ela me arrumou uma outra internação, com médicos, psicólogos, todo atendimento, remédios, mas não tinha aquele algo que ia mudar a minha vida. Ela ofereceu toda a ajuda possível, mas o que transformaria a minha vida, naquele momento eu não havia conhecido ainda. Então, mais uma vez, não funcionou. E recaí de novo. Aí você veio para o Rio de Janeiro. E depois dessa recaída eu vim para o Rio de Janeiro. Foi quando ela falou. Vamos então, no nosso próximo bloco, vamos fazer um intervalo agora, e você vai falar então sobre a sua chegada ao Rio de Janeiro, como é que foi sua vida aqui e o que então aconteceu. Estamos aqui contando a história de Rafael Henrique Garcia, do interior de São Paulo, hoje morando no Rio de Janeiro, que conta uma história de transformação que você já começou a perceber qual é. Porque mudar é possível para todos nós, para mim e para você. Esperamos você em nosso próximo bloco do Convite à Vida. Participe do nosso programa respondendo a seguinte pergunta: um homossexual pode deixar de ser homossexual? Entre os participantes, sortearemos o livro Integridade, de Henry Cloud. Para responder, acesse o site conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá 49, Tijuca, 20510-170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso, eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia.
Estamos de volta, Convite à Vida, com a entrevista com Rafael Henrique Garcia, que estava falando de suas internações, com todas as condições, psicólogos, médicos, carinho, mas não funcionou, ele recaiu nas drogas. Então você veio para o Rio de Janeiro. Como é que foi a sua vida aqui? Tranquila? Aconteceu o que você esperava? Nova vida? Nova cidade? Era a minha ideia que fosse assim, né? A minha ideia era que fosse assim, mas não foi o que aconteceu. Depois da minha segunda recaída, eu vim para o Rio de Janeiro. Cheguei aqui, Com dinheiro ou sem dinheiro? Eu cheguei com um pouco de dinheiro, né, que eu havia conseguido lá. E eu aluguei uma hospedagem. Eu aluguei um quarto durante um mês. E fiquei ali, no centro do Rio de Janeiro. Especificamente na Praça Mauá. Fiquei ali. Depois desse um mês, eu tinha já acabado com todo o dinheiro. Né, tinha usado droga, todo o dinheiro. Eu não tinha lugar para ir. O que eu fiz? Voltei para a rua. Voltei para a rua com um pouquinho de roupa que eu tinha, que havia sobrado, né? Porque eu já havia vendido tudo, praticamente tudo. E de volta com meu papelão e o meu lençol, sujo, tanto fisicamente como espiritualmente. E eu dormindo nas ruas, um dia fizeram um convite para mim. Parou uma van do Serviço Social do Rio de Janeiro, né? Parou uma van e me fez um convite para eu ir para um abrigo. E me fizeram um convite, lá você vai ter refeições, você vai ter um lugar para você dormir, para descansar. E a gente gostaria de levar você para lá. Foram muito educados comigo, né, me trataram muito bem. Eu aceitei o convite e fui para esse abrigo. Só que eu cheguei no abrigo e o abrigo fica no meio de uma cracolândia. Ou seja, em volta do abrigo, do muro do abrigo, é uma cracolândia. Então, eu saí da rua de um lugar muito ruim. E fui para um lugar pior ainda. Porque, como eu tinha esse vício, né? Para mim é lugar pior do que as ruas ali. Porque a droga eu saía, a droga já estava ali na porta. Ou seja, na esquina. E eu cheguei no abrigo, tem vários quartos lá. E o quarto número 1 é o quarto dos travestis. Eu fui direcionado para esse quarto. Né? Pela vida que eu vivia, era visível aquilo que eu praticava na minha vida. Tanto o homossexualismo, quanto o uso das drogas. As pessoas olhavam para mim... Já identificavam. Exatamente. Eu fui direcionado para esse quarto e fiquei lá. Eu comecei a furtar, comecei a roubar com aquelas pessoas para poder acrescentar dinheiro ao meu vício. Então, eu já não aguentava mais aquela vida. É um sofrimento, todo mundo me rejeitando, muito mais ainda. Eu morria de vergonha de chegar nos lugares, as pessoas apontando o dedo para mim. Como sempre foi essa sua vida? Sempre, aquilo me incomodava muito. Eu queria sair daquela vida, queria sair daquilo ali. Porque é horrível, ninguém gosta de ser rejeitado. E eu a vida inteira sendo daquele jeito, eu falei assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa para sair dessa vida. E eu decidi fazer algo que mudou minha vida. Eu decidi fazer algo extraordinário. Algo muito importante que às vezes a gente deixa de lado. Algo poderoso, mas simples. Eu decidi pedir ajuda para a pessoa certa. Para alguém certo. No quarto daquele abrigo, no meio do pecado, no meio de todas as coisas erradas, eu fiz uma oração. Eu fiz uma oração e pedi para que Deus fizesse qualquer coisa. Foram essas palavras que eu usei. Eu falei assim, Deus, faz qualquer coisa. E depois ainda eu falei, faz alguma coisa. Eu não pedi para Deus fazer isso ou aquilo. Eu nem sabia orar a Deus, eu nem sabia falar com Deus. Então eu falei, Deus, faz qualquer coisa, alguma coisa, mas me ajuda, me tira dessa vida. E Deus respondeu minha oração. Como é que ele respondeu? Depois de uma semana veio a resposta de Deus. No meu interior, Deus sabia o que eu sentia. Deus, ele sabia o desejo, Deus sabia o que eu estava precisando. Eu queria me afastar daquele local ali. Eu queria sair daquele ambiente. Depois de uma semana eu fui preso. Eu fui levado por furto, isso. Eu fui preso e eu cheguei na cadeia. Cheguei lá na cadeia e eu comecei a buscar Jesus ali. Sozinho também? Buscar Deus, isso, sozinho. Comecei a orar a Deus.
Aí comecei a questionar por que eu estava ali. Só que aí depois, com o passar dos dias, eu fui entendendo que eu pedi aquilo. Certo. Eu queria. Você orou, né? Eu orei e pedi aquilo. E eu fui para lá. No segundo dia, eu fiquei 40 dias preso. Fiquei 40 dias na cadeia. E no segundo dia que eu saí, eu voltei pro abrigo, porque eu precisava pegar uns documentos meus, que estava lá. E no domingo à tarde, eu sentado debaixo de uma árvore, triste. Eu estava triste ali, aflito. Eu estava assim, sem perspectiva de vida nenhuma. O que vai ser da minha vida agora? Eu nessa situação, acabei de sair da cadeia, com um monte de coisas na justiça para resolver, né? E atribulado, minha vida, ninguém querendo me ajudar. E eu muitas vezes, muitas vezes eu queria que chegasse alguém. Eu naquela vida que eu tinha de prostituição mesmo, eu desejava que chegasse alguém ali, para poder estender a mão para mim e me tirar dali. Me tirar daquela vida que eu estava vivendo. Não só falar coisas de Deus para mim e ir embora. Não, me ajudar, me tirar dali. E nesse domingo à tarde eu estava sentado lá debaixo daquela árvore, um domingo, estava quase escurecendo já. E eu vi vários rapazes entrando com uma camisa amarela. Uma camisa amarela. Isso era perto do abrigo? Dentro. Eu estava dentro do abrigo. Um monte de rapazes com uma camisa amarela escrito Jesus transforma. Jesus transforma. Na hora que eu olhei para aquela camisa ali, eu falei assim, eu quero Jesus. E eu preciso que ele transforme a minha vida. Então pronto, é isso daí que hoje chegou meu dia. Só que, pela rejeição que eu tive na minha vida, eu queria chegar e conversar com os rapazes, mas não tinha coragem. Não é pra mim isso, né? Pô, eu tava preso ali, morrendo de vergonha, todo rejeitado, tava ali. Mas aí um deles chegou até mim e fez algo surpreendente. Algo poderoso, extraordinário. Mas que mudou a sua vida? Depois de uma oração também que eu fiz, que é algo simples, eu recebi um convite. Meu coração naquela hora estava pronto, só esperando a semente ser lançada. Eu recebi um convite para ir numa igreja que lá seria falado de Jesus, seria falado de Deus, e eu estava precisando daquilo. Eu falei assim, não, eu vou sim. E você foi? Bom, foi. Você vai responder como é que foi isso no nosso próximo bloco. Obrigado, está realmente muito inspirador para todos nós. Convite à Vida volta com mais história na vida do Rafael Henrique, que mostra que a mudança, a transformação é possível. Para mim e para você. Daqui a pouco voltamos com o nosso último bloco com o Rafael Henrique Garcia, falando da sua história. Participe do nosso programa respondendo a seguinte pergunta: um homossexual pode deixar de ser homossexual? Entre os participantes, sortearemos o livro Integridade, de Henry Cloud. Para responder, acesse o site conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá 49, Tijuca, 20510-170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Convite à Vida está de volta, aqui conversando com Rafael Henrique Garcia, ouvindo a sua história, uma história de mudança, de transformação. Então você teve coragem, foi até o jovem, se dirigiu a ele e ele lhe convidou para ir a uma igreja. Exatamente. E você foi?
Aceitei o convite. Do jeito que você estava? Do jeito que eu tava. E a igreja recebeu você? Do jeito que você estava? Não tinha roupa pra ir. E aí? Corri lá no quarto e pedi roupa pra alguém, né? Coloquei uma bermuda feminina mesmo, uma camiseta, um chinelo no pé. Eu cheguei na igreja, no caminho meu chinelo quebrou. Então eu cheguei lá na igreja com o chinelo quebrado na mão. Eu já tinha vergonha de me relacionar com as pessoas. Aí que a coisa ficou pior, né? E um chinelo no pé, outro quebrado na mão, aquela bermudinha. Eu falei, poxa, que vergonha. Como é que eu vou chegar lá na igreja assim? Fui. Porque naquele dia, Deus sabia que ia se encontrar comigo. Mesmo antes de eu nascer, Ele já sabia que naquele dia era marcado comigo. Eu cheguei na igreja cheio de erros. Eu cheguei naquela igreja com o espírito sujo, pesado. Sujo fisicamente, espiritualmente. A aparência do que eu praticava na minha vida de errado era visível no meu corpo. As pessoas me fizeram muito bem-vindos. Muito bem-vindo. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Mas eu fiquei no banco sozinho. Às vezes a gente não sabe como tratar uma pessoa a qual o pecado é visível no corpo dela. Então, mas só que às vezes o mentiroso a gente sabe tratar ele, né? Porque não está escrito na testa dele que ele é mentiroso. Ou que ele é invejoso. Mas às vezes um homossexual que está naquela prática. Dependente químico, né? Dependente químico também. As duas coisas as pessoas viam em mim. E eu fiquei ali. E algo também extraordinário aconteceu. E simples. O pastor chegou. O ex-coordenador cristológico aqui no Rio. Ele chegou, se aproximou perto de mim. E ele não precisou de palavras, não. Silenciosamente. Ele pregou o evangelho ali sem palavras. Por atitude. Olhar. Exatamente. Ele chegou perto de mim e fez algo que Deus sabia que eu precisava, viu? Deus sabia que eu carecia daquilo ali. Porque o meu pai nunca havia feito aquilo comigo. Algo simples, mas que mudou minha vida também. Me deu um abraço. Eu daquele jeito, com aquela aparência, ele me deu um abraço. Sabe por que mudou minha vida isso, pastor? Porque ele fez algo que Jesus faria se estivesse ali. Eu cheguei todo cheio de pecado, todo imundo, sujo espiritualmente. Mas é assim que Jesus recebe as pessoas. Eu fui recebido como aquela mulher que foi recebida, quando ela foi levada na presença de Jesus, foi pega em adultério. Jesus foi o único que não queria jogar pedra nela e não jogou pedra nela. Jesus só disse a ela, ó, vai e não peques mais, minha filha. Pronto, só vai e não peques mais. Jesus também não tirou a vontade dela de pecar nem nada disso. Ele sabia que ela sentiria a vontade de adulterar de novo. Mas ele disse, não peques mais. Aquele dia, no dia 10 de junho de 2012, eu aceitei um convite. Algo que só eu poderia fazer. Algo que somente nós podemos fazer. Porque Jesus ele não arromba a porta de coração de ninguém. Ele só bate na porta do coração. E a maçaneta é só por dentro, né? Só a gente que pode abrir. Então eu fiz isso. Eu abri a porta do meu coração para Jesus Cristo. Naquele dia eu recebi alguém que aí sim poderia mudar minha vida. Eu recebi algo que não tira o desejo de pecar. Só que Jesus sabia, do mesmo jeito que ele sabia que aquela mulher sentiria o desejo de pecar. E do mesmo jeito que ele recebe todas as pessoas com pecado e sabe que as pessoas vão poder sentir o desejo de pecar de novo. Só que aquele dia eu recebi o Espírito Santo de Deus. Porque é através do Espírito Santo que eu tenho força para todo dia resistir e falar não para o pecado e para o erro. Hoje eu não sou mais rejeitado. Hoje eu posso entrar em qualquer lugar. Eu posso andar em todos os lugares. Eu sou recebido muito bem aonde eu vou. Mas isso é porque o que Jesus fez na minha vida. Isso eu tenho todo agradecimento. Eu honro, eu dou glórias a Deus pelo que Ele fez na minha vida.
E o que eu tenho de valor, o que eu tenho de precioso em mim, não sou eu não, viu? É o que Jesus fez na minha vida. É por isso que as pessoas me convidam, as pessoas que querem falar comigo, é porque é a obra que Deus fez na minha vida. Então, depois dessa experiência lá na igreja, o que aconteceu com a sua vida? Depois eu estava orando muito a Deus para que a minha mãe visse o que Deus estava fazendo comigo. Então eu orei pedindo a Deus. Aí eu aprendi, né? Através da oração a gente pede a Deus responde. Eu pedi para que Deus pudesse restituir minha família. Minha mãe é uma pessoa que eu amo muito na minha vida. Eu queria que ela viesse, me visse. E primeiro veio a minha irmã. A que me ajudou primeiramente, né? Na assistente social, ela veio aqui na Cristolândia do Rio de Janeiro, na Central do Brasil. Eu estava ali no projeto e ela chegou. Ela olhou para mim, não reconheceu muito bem, olhou de novo, aí eu levantei, ela veio ao meu encontro. Ela veio chorando, ela nem conseguia falar, não tinha nem palavras, porque ela estava vendo um novo homem ali. Depois, em dezembro passado, no Natal passado, agora, né, de 2012, veio a minha mãe. A minha mãe, ela chegou... Quando eu cheguei perto dela, ela me abraçou. E ela ficou desesperada, ela teve o emocional dela foi lá em cima. E ela começou a me morder o pescoço assim, ela me abraçou. Porque ali ela estava vendo uma nova pessoa também. Um morto que viveu, né? Sabia que o sonho da minha mãe, ela pedia isso para Deus, pastor. Ela falava assim, Rafael, eu pedia para que Deus colocasse você no meu ventre de novo, meu filho. Para que você nascesse de novo, para que eu pudesse te criar de uma maneira diferente, que você não sofresse tanto jeito que você sofreu. E sabe o que eu falei para ela? Mãe, Deus, Ele atendeu o seu desejo, o seu pedido. Eu nasci de novo. E hoje, Rafael, como é que você está? Trabalhando? Hoje eu vou ter relacionamento social com as pessoas. Hoje eu não tenho medo de falar com ninguém, porque eu sei que eu não sou rejeitado. Hoje eu ganhei um emprego, né? Eu trabalho lá na Junta de Missões Nacionais. Fui convidado para ajudar lá, então. A junta que mantém esses projetos, né, de recuperação, né? Exatamente. E eu fui convidado para estar lá, né? Uhum. Vai fazer 1 mês e meio, por aí. E os estudos, como é que estão? O estudo, mesmo eu naquela vida, quando eu fui mandado embora de casa, eu terminei. Eu consegui terminar os estudos, né? O ensino médio, isso. E agora, o ano que vem, eu vou fazer um seminário, né? Vou estudar sobre Deus. Exatamente. E eu tô aí, tô estudando e quero cada vez mais realizar os meus sonhos. Eu tenho um sonho, viu, pastor? Ah, é? Tenho. Qual é? Sonho muito especial. Olha, rapaz, cuidado. Qual é o seu sonho? Eu quero... Olha, primeiramente, eu aprendi a colocar Deus sempre em primeiro lugar, né? Certo. Então, o que eu queria que as pessoas fizessem comigo quando eu estava naquela vida, sofrendo, sendo rejeitado, e ninguém fez, eu quero fazer hoje. Certo. Eu tenho um sonho de ajudar as pessoas estender a mão, que abraçar, passam, né? pelo que eu passei. Às vezes, quantos não estão por aí esperando, nas esquinas, se prostituindo, usando droga, esperando que meu irmão vá lá, estenda e tire a pessoa dali. Eu quero fazer isso. Eu tenho um sonho de fazer isso. Em segundo lugar? Eu quero ter uma família. Quer se casar? Quero ter uma esposa. Você namorou? Vai ter a resposta, né? Eu tenho certeza que vai acontecer. 2 perguntas finais, Rafael. Então você hoje pode dizer que você é uma pessoa feliz? Sou feliz, pastor. Muito feliz. Uhum. A segunda pergunta é a seguinte. A transformação, a mudança radical é possível e como ela acontece? A mudança é possível. É possível porque eu reconheci que se fosse da minha vontade, eu não conseguiria. Eu reconheci que quando eu abri a porta do meu coração para Cristo, para Jesus entrar, porque é o único que sabe o que eu sinto e o que eu preciso, Ele me aceitou do jeito que eu estava, Ele nos aceita do jeito que nós estamos, e Ele nos concede o Espírito Santo. E através do Espírito Santo vem o domínio próprio, vem a mansidão, os frutos do Espírito. Não é muito complicado, não. É simples assim. Às vezes a gente complica, né? Rafael, muito obrigado. Foi uma história muito bonita,
com um meio, né? O final, que você vê está no começo, né? Mas um meio bonito, pelo menos o final daquela outra situação. É uma história que demonstra que eu também, tendo os meus problemas, eu posso mudar, você tendo as suas dificuldades, rejeições, sejam quais forem os seus problemas, nós podemos mudar e, para tanto, temos Deus ao nosso lado e o projeto dele, estando ao nosso lado, nos ajudar a caminhar em alegria e em plenitude. Eu desejo, então, que você possa continuar conosco e deixar que Deus, então, abençoe você. Participe do nosso programa respondendo a seguinte pergunta: um homossexual pode deixar de ser homossexual? Entre os participantes, sortearemos o livro Integridade, de Henry Cloud. Para responder, acesse o site conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá 49, Tijuca, 20510-170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos você. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro, escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. No programa de hoje, vamos mostrar quais são os desafios para uma nova geração. Como você, que é pastor, tem trabalhado a continuidade do seu ministério? Existem muitas formas. Missões Mundiais têm se empenhado para investir na capacitação de jovens missionários. Coming up here today, I have no hidden agenda. I am fighting for my future. Losing my future is not like losing an election or a few points on the stock market. I am here to speak for all generations to come. Take it up, take it up. O Brasil possuía em 2010 uma população de 60 milhões de pessoas com menos de 18 anos, o que equivale a quase 1/3 de toda a população de crianças e adolescentes da América Latina e do Caribe, segundo o IBGE. São dezenas de milhões de pessoas que possuem direitos e deveres e necessitam de condições para se desenvolverem. Dentro das igrejas, elas representam a aposta de um futuro sólido e a preservação dos valores da fé cristã para as novas gerações. Certo ou errado, o fato é que à medida que o Brasil avança e fica cada vez mais conectado com o mundo, surgem novos desafios. E a forma como iremos lidar com os novos paradigmas é que vai definir o futuro do país e da igreja. Há mais de 100 anos, Missões Mundiais têm trabalhado com iniciativas que visam preparar o indivíduo de forma integral, tanto para a vida quanto para a expansão do Evangelho e crescimento do reino. A partir dessa visão, os primeiros cuidados começam desde a preparação das futuras mamães e permanecem ao longo de toda a jornada da vida.
2012, a meta era alcançar o desafio de enviar 900 missionários para o campo, mas em 2013 já podemos considerar 915 até o fim do ano, e a maior parte é de jovens. O desafio para os próximos 10 anos é chegar a 2.000 missionários, 100 a mais por ano. Esse é o momento em que mais temos jovens participando de missões mundiais em toda a história da organização. E esse fato se deve principalmente à criação de novas categorias do Programa Radical e é fruto do Sim, Todos Somos Vocacionados, evento organizado pela Junta de Missões Mundiais em parceria com a Junta de Missões Nacionais em 2012. Ainda esse ano vão surgir novidades. Estamos investindo no Convocação e a missionária Nauzira Nascimento estará à frente desse importante Ministério de Missões Mundiais. Pensar nas próximas gerações é mesmo um grande desafio. Participe de um dos programas da Junta de Missões Mundiais. Nos vemos na semana que vem. Olá, louco por viagens! Para mim, o programa de hoje tinha começado da seguinte maneira. Era uma vez, lá no sul da Alemanha, uma cidade que parece ter parado no tempo, aproximadamente aí 300 ou 400 anos atrás. Essa cidade se chama Rottenburg ob der Tauber e fica no sul da Alemanha, a apenas 185 quilômetros de Frankfurt. Atrai turistas todos os anos por ter conseguido preservar as construções desde a época medieval. Nessa cidade vive um pouco mais de 10.000 habitantes e ela é uma das paradas obrigatórias para quem vai fazer a rota romântica entre as cidades de Würzburg e Füssing. Na minha opinião, é a cidade medieval mais bonita que eu já conheci na minha vida. Como a cidade é bem pequena, a melhor dica aí é você fazer tudo caminhando, porque as ruas são muito estreitas e também não tem lugar para você praticamente estacionar seu carro. Por causa da posição geográfica de Rottenburg, ela fica um pouco aí acima do rio. O abastecimento da água era uma coisa muito complicada naqueles dias. Por essa razão, quando você andar por lá, você vai ver cerca de 40 fontes espalhadas pela cidade. Além de fornecer água potável, a fonte funcionava também como um help aí, como ajuda para os bombeiros que tinham que apagar incêndios aí em caso de grandes catástrofes na cidade. Vale lembrar que na época medieval as cidades eram construídas aí com material extremamente inflamável. A fonte de São Jorge, que foi construída em 1606, é a maior das fontes e fica na Praça do Mercado, que é a principal da cidade. A fonte tem uma profundidade de 8 metros e uma capacidade de até 100.000 litros. A prefeitura, que também está nessa praça, é a construção mais imponente, que mistura o estilo gótico e o estilo renascentista. É interessante também você conhecer algumas igrejas. Além das igrejas, o Museu Criminal Medieval e o Jardim do Castelo, que fica aí no lado sul da cidade. Desse lugar você tem uma vista muito bonita ali de uma ponte bem interessante na cidade. Se você gosta de Natal, a principal loja da rede Kate Wolfart, que tem 10 lojas espalhadas lá pela Alemanha, se encontra também em Rottenburg e é a maior de todas que você pode encontrar. Eu nunca na minha vida inteira visitei uma loja tão interessante. Você tem velas de decoração para árvores, quebra-nozes, presépios, árvores de Natal, aqueles enfeites que tem de bola que você vira e fica com neve, tudo que você puder imaginar relacionado ao Natal você vai encontrar nessa loja. A cidade é cheia de atividades culturais durante o ano todo, mas o que mais atrai o interesse aí dos turistas acontece no mês de setembro, porque nessa época do ano o pessoal lá fica todo trajado a caráter como na época medieval. Imagina que interessante você andar pela rua e ver aí séculos de história caminhando ao seu lado. A cidade também tem excelentes restaurantes, lá você não pode deixar de experimentar linguiça, que ela é muito típica da região, e também que são umas massas, é tipo fatias de massa frita que se torna uma bola. Então ele põe um recheio de chocolate meio amargo, de maracujá, de canela, enfim, vários sabores maravilhosos.
Uma outra dica é que existem visitas guiadas pela cidade durante a noite. Elas são oferecidas aí do mês de abril a outubro, para turistas ou individualmente, para grupos, não importa, você pode fazer essa visita sem custo nenhum. A duração mais ou menos aí de 1h30 e é um passeio que realmente vale muito a pena. Você não precisa de visto para ir para a Alemanha, apenas o seu passaporte válido. Existem 2 voos diretos para a cidade de Frankfurt, que fica aí, como eu já disse no início do programa, a 185 km da cidade de Rotenburg. Um desses voos é com a TAM, nossa querida TAM, companhia brasileira, e o outro com a companhia alemã, a Lufthansa. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre Rotenburg, não deixe de visitar loucoporviagens.com.br. Semana que vem eu tô de volta e não se esqueça que dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens. Participe do nosso programa respondendo a seguinte pergunta: um homossexual pode deixar de ser homossexual? Entre os participantes, sortearemos o livro Integridade, de Henry Cloud. Para responder, acesse o site conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá 49, Tijuca, 20510-170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Será que uma pessoa pode mudar? Será que uma pessoa que desenvolveu hábitos que considera errados, pecaminosos, impróprios, consegue mudar? Será que uma pessoa tem que desistir porque desenvolveu algumas práticas das quais não vai mesmo delas se livrar? Será que um homossexual pode deixar de ser um homossexual, por exemplo? Será que alguém que tem algum outro hábito, alguma outra prática que não lhe traz felicidade verdadeira, pode deixar essa prática, seja ela qual for? A resposta é sim. Nenhum de nós pode achar que o seu destino está traçado e que não possa mudá-lo. Nenhum de nós pode pensar como aquela música que foi tema de uma novela, Eu nasci assim, vou morrer assim. Nenhum de nós pode achar, como diz o pensamento popular, que pau que nasce torto, morre torto. Sabe por quê? Sabe por que não? Porque Jesus Cristo veio ao mundo para nos dar aquilo que a Bíblia chama de plenitude de vida, ou felicidade. Vida abundante, transbordante. Essa vida é para nós? É para aquelas pessoas que hoje estão jogadas à margem da vida? Aquelas pessoas centradas na amargura, no ódio, na dor? Essa vida é para todos. Então, primeiramente, é preciso que todos nós queremos mudar, saibamos que Deus nos oferece a possibilidade da mudança. Essa mudança é reconhecer que a graça dele é melhor do que a vida
e desejá-la para si. Mas há um texto que eu sempre leio, que eu aprecio muito, quando o apóstolo Paulo diz o seguinte: a graça nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Em outras palavras, nós por nós mesmos não somos capazes de fazer a mudança que nós queremos. Mas como não estamos sozinhos, a graça nos ensina a renúncia necessária. Porque nenhum de nós pode ser escravo da impiedade, das paixões mundanas. Ao contrário, todos devemos desejar uma vida que seja sensata, justa e piedosa. E isso é bom. Quando eu falo isso, um amigo me pergunta: o que uma pessoa ganha em viver de maneira sensata, justa e piedosa? E a minha resposta é a seguinte: é feliz. Não aquela felicidade passageira que cobra um preço altíssimo, que vem da droga, do sexo desenfreado, do fazer o que quer. Isso parece felicidade, mas não é. Mas uma vida sensata, justa e piedosa, o lucro é uma vida transbordante de saúde física, emocional e espiritual. Deseje isso para você, porque vale grandemente a pena. Deixe a graça de Jesus ensinar você a viver de uma maneira que valha totalmente a pena.